Fala pessoal, vamos a mais uma videoaula. Hoje vamos estudar um pouquinho de programação orientada a objeto no Delphi, né? Então a gente vai criar uma classe e vamos utilizar ela. Lembrando que o conceito básico de objeto, né, é ele ter propriedades, né, características, simbolizando a vida real, certo? E ele tem métodos que são no Delphi funções e procedimentos. Qual que é a diferença de funções e procedimentos? Simples assim, função sempre retorna alguma coisa. Se você quiser retornar, por exemplo, a idade, a gente vai fazer aqui um cadastro de cliente onde ele vai retornar a idade. Então, onde vai ser uma função, tem um retorno. Ou se fosse um procedimento, é uma sequência de comandos. Olha, atualiza a idade, calcule o recalcule alguma coisa. No caso, se você não quiser o retorno, né? Procedimento é sem retorno, né? Simples assim. E função tem retorno. Então vamos para a prática. Abrimos o Delphi aí, File New. A gente trabalhando com VCL, que é aplicações para o ambiente Windows, certo? Se a gente vier aqui já no code, a gente já vai analisar o seguinte, não tem que ter nenhuma dúvida sobre isso daqui, ó. Que o Delphi já programou para a gente? Ele já criou uma classe, ó, type é onde o Delphi declara os tipos, né, de objetos, no caso as classes. Isso daqui é uma classe. Então, assim, esse formulário, ele é o nosso primeiro objeto, certo? Ele tem esse nome da classe aqui, ó, tform9, e ele cria inclusive essa variável global aqui, mas não é tema do vídeo, né? Mas ele cria essa variável que é do tipo dessa classezinha aqui, certo? Então a gente vai criar a nossa classe. Então nessa seção, isso aqui são as seções, ó, no Delphi. Então aqui é onde a gente cria nossas classes, nessa seção Type, né? Aqui nós temos a seção Interface, ó, tudo isso daqui é a interface, onde você vai fazer aqui eu já falei em algumas aulas, a assinatura ali dos seus métodos, das suas propriedades de cada objeto. E aqui nós temos a implementação, certo? Então vamos lá. Vamos criar aqui então uma classe chamada tClient, né? Então é assim que funciona a sintaxe básica. Você digitou isso, deu um enter, o Delphi já sugere o end para a gente. Ó, observe que é a mesma estrutura aqui, ó. Só que esse cara, ele está herdando. Agora eu não quero falar sobre isso, tá? Nas próximas dicas. Vamos focar aqui em criar classes e utilizar elas. Isso daqui ele está herdando de um pai, né? De algum outro objeto, de alguma outra classe. Aqui, ó, se vocês, eu no começo sempre tinha dúvidas sobre a indentação, que a gente tem sempre que manter um alinhamento aqui da codificação, né? Então é só olhar aqui a próprio exemplo do Delphi para você relembrar, porque assim, o private ele vem aqui com o tab, aqui com a tabulação, né? Ou sem tabulação. Então qualquer dúvida, consulte aqui os exemplos que já tem no próprio Delphi, né? Public. Esse daqui são as duas, são chamadas de escopo, né? Também de é a seção ali aonde vai ser público ou privado o que você for criar. Você vai criar uma propriedade ou um método, né? Então a gente vai criar toda propriedade. Ela tem que ser, ela é pública já naturalmente. Você precisa, a não ser que você for trabalhar com interface também, tema para um próximo vídeo. Então, vamos criar aqui uma property, que é uma propriedade, nome, por exemplo, do cliente. Ele vai ser de que tipo? Ele vai ser do tipo string, né? Tipos de dados tem nas aulas anteriores aí, vou deixar nos cards. Property, ano, nascimento. A gente tem o costume do tipo integer. A gente tem o costume de
a gente não pode dar espaço e a gente não tem o hábito, né, de boas práticas de colocar um underline. A gente em nomes de propriedades, tá? É em nome de propriedades, na verdade, em nome geral. A gente não utiliza, mas isso são boas práticas, né? Então vamos lá. Ctrl Shift C, Ctrl Shift C. Olha só a maravilha do Delphi. Vamos entender aqui, ó. Aqui, lembra que eu falei implementação? Ele já coloca isso daqui é um comentário, tá? Não é comando. E fala assim, olha, aqui embaixo tem a implementação da classe clientes. Então aqui ele criou já um método para mim, ó, set ano nascimento. Set significa definir, ou seja, você passa um valor e ele grava dentro de uma variável do tipo f, que é field, né? Então aqui está a nossa classe que a gente acabou de criar. É simples assim, né? Eu vou criar colocar alguns elementos aqui para a gente testar. Vou pegar um edit, né? Na verdade eu vou pegar dois edits, que esse aqui vai ser o nome. Ele tem aqui no Delphi 10, ele tem um edit, como é que é? Aqui, ó, T-Label Edit. T-Label Edit, que é um edit com um nome junto. Isso daqui vai dar uma facilitadinha na nossa vida. Então aqui a gente vai colocar aqui vai ter a propriedade aqui, ó, Edit Label, onde você vai encontrar o label, que seria o caption nosso lá do label. Nome, por exemplo, e já vamos mudar o nome do componente. O pessoal já vai criando, aqui eu clico aqui em cima, name, e coloco lá, ó, esse cara aqui eu vou chamar ele ED de edit, né, nome. Ele é um edit nome. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui nele e vamos aqui no caption dele colocar ano de nascimento. Lembrando que aqui a gente faz bonitinho para o usuário e tal, front-end, certo? Aí o nome desse cara aqui, ó, name, id, ano, nascimento. Pessoal, ó, isso daqui até que é meio óbvio. Também são boas práticas. Tenta criar o hábito de não abreviar as coisas, tá? Você vai saber depois de uma certa idade, um certo tempo de desenvolvimento, que isso ajuda demais na interpretação do código. Maravilha. Vamos colocar aqui um botão. Pode ser um botão mesmo, vou fazer bem simples, tá, pessoal? Aqui é a interface, o objetivo aqui eu vou só acessar o botão e a gente continua. Porque eu quero definir aqui uma variável. Ela vai ser L de local, tá? L de local, quando é local a gente começa com L. Nome de variáveis, boas práticas, tá? L cliente, do tipo T cliente, que é a classe que a gente acabou de criar ali, ó. Aí eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Agora eu tenho uma variável ali, L cliente, a gente vai instanciar, a gente continua. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Eu estou conseguindo acessar, além das propriedades, eu quero acessar só as propriedades aqui, ó, property, nome e ano. Eu estou conseguindo acessar os procedimentos, ó, set nome, set ano e os fields, né, que começa com F aqui, ó. Como é que eu resolvo isso? Tem duas questões aqui para a gente ver. Primeiro é que você colocou duas classes no mesmo arquivo, na mesma unit. Então, quando você quer fazer isso por algum motivo e você não quer que tenha acesso ali, eu não quero que acesse essa parte que está privado, mas o Delphi ele tem uma particularidade aqui que, se você quiser que fique estritamente ao nome estritamente privado, então agora as outras classes, aqui no caso a gente está dentro dessa classe aqui, ó. Eu estou dentro desse procedimento aqui, botão, ó. Então aqui dentro desse procedimento botão, do clique do botão,
Agora eu não consigo mais acessar, ó, eu só consigo acessar minhas propriedades, o que é público ali, ó, né? Então, essa é a questão. Essa é uma questão. Outra questão é a gente criar uma classe específica. O normal, não é legal, não é elegante. Você aqui dentro criar a sua classe. Eu estou fazendo aqui para a gente simplificar e a gente aprender, e para mostrar para vocês aqui o que é possível de se fazer, né? Então você vai clicar aqui, o correto é você vir em File, New, a gente quer uma nova unit, um novo arquivo, sem interface. Lembra eu vou deixar no card as aulas anteriores. Ó, quando tem designer é porque tem form, né? Quando eu quero um arquivo só de códigos, né? Só code. Vamos salvar aqui o nosso projeto, pessoal, antes de mais nada. Vou salvar aqui tudo. Ele vai salvar 3 arquivos. Ele vai salvar esse código aqui. Ele vai salvar, ele vai salvar essa Unit 10, vai salvar a Unit 9 e vai salvar o projeto, que o projeto lá não tem nome. Então vamos lá, vou clicar aqui em salvar tudo. Ó, o que ele quer salvar? A Unit 9, né? Lembrando aqui, ó, a Unit 9 é a nossa principal. Então vamos chamar, deixa eu só criar uma pasta aqui, depois a aula para enviar para você, a aula classe. Então vamos chamar aqui de o view, que é o nosso forma de visualização ali, a front-end nosso, o view. Aí ele vai querer a classe 10 ali, vai ser a nossa a gente sempre, boas práticas. Unity começa com U. Apesar de que aqui nesse caso ele vai, tá vendo que ele já até criou o DFM ali, ó, automático, né? Então aqui vai ser o clientes. Eu vou colocar aqui pessoa só para eu vou dar o exemplo de uma classe, o ter clientes, vou deixar ali no view mesmo, e só para a gente estudar aqui, tá? Eu vou criar uma classe o pessoa para a gente ver aqui o que é, quais são as diferenças. O pessoa, joia. E agora é o projeto, ó, Delphi Projects aqui embaixo, ó, The Proj, né? Então é de projeto. Como que é aqui a aula sobre classe? Não entre aqui também tudo junto, aqueles detalhes de programação, né? Maravilha. Então vamos agora. Ó, tá vendo que aqui esse aqui é o nome da classe nossa aqui, ó. Vamos dar uma mudada nisso. Eu entrei aqui no F12, cliquei aqui no formulário e venho aqui, ó, em name, e vamos colocar aqui, ó, um F minúsculo, de todo formulário começa com um F minúsculo, que é tipo assinatura do ED para edit, CB para combo box, e aqui a gente pode ser FRM, tem gente que usa, né? Atualmente eu estou usando só F. F o que? F view, porque ele é meu front-end, minha tela principal aqui. Ó, então F view, ele já deu uma refatorada pra gente. Essa é a magia do Delphi, né? Show de bola. Então agora eu quero mostrar para vocês aqui até no onClick. Então a gente tem a gente precisou usar o strict private para a gente deixar bem certinho aqui, só acessando o que é público. E eu quero mostrar agora para vocês um L pessoa. Aliás, vamos implementar ali ele, né? Primeiro, depois a gente volta aqui. Deixa eu colocar comentário aqui, senão o Delphi Ctrl barra de espaço, você já comenta automático. Vamos criar aqui, ó, né? Então aqui, ó, em interface, onde que é, professor? Ó, não é aqui, né? Não é aqui, é aqui depois do interface, a gente coloca aqui o type. Aí a gente dá um espaço e coloca aqui, ó, o nome da nossa classe sempre começando com T, justamente de type, tá? T pessoa espaço igual espaço class. E aí vai ter aqui o
private e o public, né? Vamos criar aqui então, ó, property nome do tipo string. Vamos dar um Ctrl Shift C, ele programa para nós. Olha que maravilha, né? É difícil gostar de outra coisa depois que você descobre essas facilidades. Então, olha só, no público eu só posso ter acesso à propriedade nome. Então, aqui no private eu tenho uma variável e tenho um procedimento, que isso aqui é um método, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, salvar, viu? Então, vamos lá, agora sim. Eu vou criar uma variável pessoas do tipo T pessoa. Aí é o seguinte, o Delphi vai falar assim, cara, que é isso? Eu não conheço, porque ele não está aqui dentro desse arquivo aqui, ó, né? Ele está no outro arquivo. Então você tem que juntar esses arquivos aonde? No uses, né? Ou no uses da interface, a gente coloca no uses aqui ali em cima, enter, enter. Aqui, ó, eu estou só alinhando aqui para poder mostrar para vocês a seção uses da interface. Eu coloco aqui o que eu preciso usar nas declarações das minhas classes aqui, né? Então, o que eu precisar aqui e precisar unir, isso daqui são bibliotecas, tá? São outros arquivos do próprio Delphi, no caso aqui, e a gente criou uma outra nossa. Então, se a gente vai usar só na implementação, por enquanto aqui, você coloca ela aqui na implementation. Tem várias maneiras de se fazer isso, ó. Ou você clica aqui Ctrl Shift A e o Delphi vai pesquisar aqui, é normal. Ele tem um bugzinho que eu não sei porquê, ele fica dando erro, então você tem que tentar umas 2, 3 vezes quando o projeto é um pouco maior, né? Ou você pode vir por aqui, aí aqui ele sugere para você, ó, adicionar na interface ou na implementação. Vamos colocar na implementação só para a gente ver o resultado aqui, ó. Ele adicionou o uses aqui para a gente na implementação, né? E tem o uses aqui. Isso daqui é só organização, tá, pessoal? Né? Porque às vezes seu projeto ficar grande, então tem essas duas seções aqui. E o outro jeito, eu vou deletar esse cara aqui, ó. O outro jeito, ele já começou a reclamar, é você vir aqui em File, Uses Unities ou Alt F11, ó, Alt F11, para você vir aqui escolher a unit que você quer. E ele te lista só as que você, ó, aqui ele vai colocar na interface. Eu quero que seja na implementação. E aí ele apareceu aqui, ó. Se eu deixasse na interface, ele ia vir colocar aqui no final aqui, ó. Certo? E se eu voltar, se a gente voltar lá em File Use Units, né, usar units, ele fala, ele já viu que não tem, ó, ele fala, não existe nenhuma unit, todas as units estão já no seu projeto, não tem nenhuma, né, que não esteja disponível aqui. Certo? Maravilha. Então, a gente já acrescentou ali para a gente poder usar. Então, se eu vier aqui agora e pegar minha variável lPessoa, ponto, observe que agora aqui eu tenho só a propriedade nome. Show de bola? Conclusão. Se está em arquivos diferentes, o private e o public funcionam como uma maravilha, certo? Se está no mesmo arquivo, aqui você está no mesmo arquivo, você usa strict private para que as outras classes aqui não acessem essa seção aqui, ó. Show de bola? Vamos lá, seguindo então a nossa vida. O que a gente vai fazer aqui, ó? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, já criamos a nossa classe, agora vamos utilizar ela. Então, aqui no botão, eu vou colocar aqui, ó, criar objetos, certo? A gente vai aprender aqui a criar objetinhos e a remover objetos. Remover objetos. Outra coisa que a gente vai fazer aqui é acessar
propriedades. A gente vai acessar as propriedades, deixar tudo aqui mesmo. Então a gente vai criar objetos, vamos remover objetos, vamos acessar propriedades e vamos acessar um método. Acessar um método. Maravilha. Para a gente criar os objetos, a gente precisa de uma lista de objetos. Para simplificar a aula nesse momento, vamos usar um combo box. Aqui vai ter uma lista de objetos. Então a gente vai criando objetos. Então assim, qual que vai ser a moral desse nosso exercício aqui, ó? A gente vai digitar as propriedades, preencher das propriedades. Aqui eu vou deixar um já text aqui, ó. Vou deixar um já no jeito aqui, tipo Batman. Vamos cadastrar o Batman aqui, ó. E quando que o Batman nasceu? Vamos colocar aqui o ano que ele nasceu. Depende, né? 1970. Fazer um Batman velhinho, um Batman mais novo. Beleza. Aí, aqui vamos dar uma limpada aqui para facilitar nosso exercício. Aqui tem uma propriedade chamada itens. Ó, itens. Aí você vai dar 2 cliques aqui. Tá. Ele já tá sem item. Tá, então ele tá sem item aqui, certo? Eu achei que tivesse esse escrito aqui, tivesse aqui, mas não vai estar, não tem nenhum item. Beleza, ele já tá até no index -1, ele vai ter propriedade text, aqui ó, é no text que tá com o escrito, certo? Maravilha. Fechou. Então, então vamos criar nossos objetinhos aqui, ó. Vamos lá. Vamos apagar aqui. Vamos usar só esse cara aqui para não confundir. Ó. Então isso daqui foi só para mim. Eu vou fechar aqui, tá? Foi só para mostrar o strict private e o private, certo? Vamos usar aqui a nossa classezinha clientes. Então quando eu for criar, vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer um algoritmozinho bonitinho aqui, ó, clean code. Então eu vou fazer assim, ó, self é quando eu estou dentro quando que eu uso essa expressão self? É quando eu quero falar, para trabalhar em equipe, tá pessoal? Isso daqui é ótimo. É para falar assim, ó, o que vem a seguir tá dentro dessa classe aqui, ó, né? Então o que que eu quero que ele faça? Eu quero que ele criar objeto. Eu vou fazer um algoritmo aqui. Algoritmo é o passo a passo das ideias. Depois a gente vai programar isso daí, tá? Aqui nessa classe mesmo, eu quero criar objetos, eu quero gravar dados, né? A gente vai gravar no objeto os dados que estão ali no formulário da tela. Maravilha. Deixa eu ver. Ah, tá. E o outro aqui vai ser adicionar, pessoal. Pode ser adicionar, tal. Eu gosto de ADD porque é simples, mas ele é em inglês, né? Então fica meio mistureba aqui, ó. ADD na lista. Isso é muito particular de cada um, tá? Não vou ficar usando aqui as palavras de ligação e tal, ADD lista, ADD na lista. Cara, não seja... Vou colocar bonitinho aqui, adicionar, olha só. Você bate o olho aqui, você já sabe, entendeu? Então, boas práticas, sem preguiça, tá, pessoal? Sem abreviação. Adicionar na lista. Maravilha. Agora, ó, você pode copiar isso daqui e vamos criar esses caras aqui. Ó, Ctrl Shift seta para cima. Ele vem aqui, ó, nas assinaturas. Observe que o Delphi ele já preenche isso daqui. Eu também tenho o hábito de apagar. O que ele está falando assim, ó, declarações privadas. Então eu quero que seja uma declaração privada. Esses caras todos aqui, ó. Ó, tab, então ó, eu vou tirar aqui, eu só peguei para colocar o nome, ó.
Esse cara aqui ele vai ser um procedimento. Qual que é a diferença de procedimento que é procedure? Procedimento. Ele não tem retorno, tá? Aqui eu vou criar um outro procedimento aqui, procedure, né? E esse cara também, procedure. Certo? Aí agora eu vou clicar Ctrl Shift C e ele vai criar para mim esses procedimentos. Então vamos começar do início, do criar objeto. A gente vai criar um objeto, a gente vai ter que criar ele aqui em cima. Ó. Vou voltar aqui na nossa classe, aqui no privado, eu vou criar um objeto do tipo F, que ele vai ser o nosso cliente. E de qual tipo que ele é? Né? Ele vai ser do tipo T, cliente. Certo? Então, assim, ó, eu criei uma variável F, é quando ela não é local, ela é para ser utilizada, nesse caso aqui, em toda a minha classe. Tá? Então, F, ela é pública para toda a minha classe. Né? Mas ela é privado para essa outra classe aqui, se for strict private naquele esquema lá, né? Maravilha. E local, igual eu tinha criado antes, vamos lá, criar objeto. Quando eu venho aqui, ó, e defino variáveis locais, local nessa propriedade aqui, ó, nesse método, né? Aí eu vou criar aqui com L, cliente. Cliente. É só para exemplo aqui, eu já vou apagar, tá, pessoal? Então, criei a variável L de local só dentro do meu método. Né? Então, tem horas que a gente vai usar isso para quê? Qual que é a diferença dos dois? A diferença é que esse eu só posso usar aqui dentro, certo? Só que eu vou querer, na hora de gravar, eu quero usar essa variável aqui, ó. Então, eu não posso criar ela só aqui dentro, né? Então, por isso que eu estou criando a variável global no sentido da minha classe, né? Então, por isso que eu estou criando uma F aqui, porque essa F eu posso usar aqui, posso usar aqui, posso usar aqui. Vou usar nesses três lugares. Seguro o Ctrl, clica aqui em cima, ó. Vamos criar aqui então. Então, agora eu vou pegar Ctrl barra espaço, ó, se quiser pesquisar certinho para não errar o escrito, F clientes, ó. Ele vai receber o que? Eu tenho que instanciar, inicializar para ela ficar utilizável, para ela ser acessível, senão vai dar o famoso erro access violation, ou seja, violação de acesso, porque ela não está ainda pronta para ser utilizado. Se eu vier aqui, olha só, eu posso vir aqui, pegar aqui o nome e gravar um nome aqui, ó. Eu poderia tentar fazer isso. Ele vai dar acesso de violação. Por quê? Porque você ainda não declarou, você não inicializou, você não preparou ela. Isso aqui chama instanciar. Então, ó, fcliente, ele vai receber tcliente.create. Ó, nesse momento, por que eu coloquei esse cara aqui? Porque o create ele é um procedure, um procedimento, um método, na verdade, né, nativo ali de construtor, né? Então eu coloco entre aspas para indicar que ele é um procedimento. Desculpa, entre aspas não, para abro e fecho parênteses, né? Então quando eu bato o olho nesse cara sem abrir e fechar parênteses, ó, esse aqui eu iria achar que ele fosse um método. Mas como ele é uma variável, então eu deixo ele sem esse cara. É só sinalização, boas práticas, tá? De um código bem escrito, um clean code. Maravilha. Então, depois que eu inicializei a variável, criei ela, quando ela é do tipo objeto, aí agora eu posso acessar ela. Fechou? Então, nesse caso aqui, ó, eu só quero criar o objeto. Então, está criado meu objeto. Vamos voltar aqui, ó. Aí depois eu quero gravar os dados. Botão da direita, desculpa, Ctrl e o clique em cima. Então vamos lá. Então agora o meu objeto já pode ser utilizado. Então eu vou pegar aqui, ó, fclientes, na propriedade nome, ele vai receber, ó,
que coisa feia aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Ah, não, a gente já deu nome, né? Eu achei que não tinha dado nome ainda. Eu achei que ia estar aqui, ó. edit1.text. Coisa feia é você não dar nome aos objetos. Então você vai ter edit1, edit2, edit3. O que é edit1? O que é edit2? Né? Muito mais legível você nomear o objeto que você quer usar. Eu quero usar esse componente aqui, ó. Então eu quero pegar o nome na propriedade texto, que é o que se escreve aqui, fica dentro dessa propriedade aqui, e colocar para dentro dessa. Olha só, um objeto gravando dentro do outro o conteúdo, né? O conteúdo dessa property eu quero transferir para essa property aqui, ó, né? Aí você pode usar o clássico Ctrl C, Ctrl V para você usar a outra propriedade aqui, ó, nomes e o edit, ó, ano de nascimento, certo? Aí aqui o Delphi vai dar uma chiada, vamos ver o que o Delphi vai falar aqui, só para me mostrar para vocês, ó. Ele vai dar um erro aqui, ó, a gente vê sempre de cima para baixo o primeiro erro, não se percam aqui para baixo. A gente olha sempre aqui, ó, error, o primeiro erro, e aqui em cima são outras coisas. Ele está falando assim, ó, incompatível, tipos incompatíveis, inteiro e tcaption. Então eu preciso agora fazer um chamado typecasting, né, ou conversão. Eu tenho que converter esse cara para inteiro, porque aqui ele está esperando receber um inteiro. Então a gente pode usar um comando chamado assim, ó, de str de string to, que é para em inglês, int, né? Eu poderia usar esse cara aqui e esse def aqui, ó, é de default, que você fala assim, cara, tenta converter. Se der alguma coisa errado, você coloca aqui uma vírgula e zero, ó. Se der alguma coisa errado, você manda zero. Entendeu? Então, se no tiver vazio, espaço vazio, por exemplo, alguma coisa assim, ou algum caractere, alguma letra, ele vai gravar zero, em vez de dar erro, né? E isso é bom e é ruim, se você não quiser tratar o erro. Vamos simplificar aqui, beleza? Maravilha. Então, a gente já está gravando aqui, nós vamos voltar aqui para cima, ó. Então, a gente criou o objeto, gravou os dados e agora vamos adicionar na nossa lista. Nossa lista, no caso, vai ser esse combo box aqui, ó. Então, vamos lá. Como é que adiciona um objeto no combo box? Você vai... Vamos dar nome ao menino aqui. Fechar aqui, ó. Name, CB de combo box, lista de clientes. Ou lista clientes, é lista de clientes, né, cara? Vamos sem preguiça de ser feliz, ó. Lista de clientes.add, ó. Observe o seguinte aqui, ó, pessoal. Aqui o próprio Delphi já vai falando pra gente. Fala, ó, se você quiser usar esse procedimento, ó, tá vendo? O procedimento que ele não retorna nada, né? Você faz o seguinte, você tem que primeiro colocar uma string, né? E depois você coloca um objeto. Então, o que é string? A string ele vai ficar visível lá no combo box. E o objeto é o que vai estar atrelado a ele. Então, vamos usar esse cara aqui. Então, vamos lá. Primeiro, a string. A string a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o nosso objeto fcliente.nome, o nome do cliente, vírgula, e o objeto fcliente. Entendeu? Então, isso daqui é o que vai aparecer ali no combo box e a descrição e tal, né? Aqui você poderia concatenar mais coisas, poderia colocar um mais aqui, né? E colocar a idade, alguma coisa assim, mas aqui para o nosso exercício eu quero só o nome. E eu quero o objeto nesse local aqui, né? Então vamos rodar aqui para a gente ver, F9, rodando. Então, ó, Batman, ó, observe que não tem nada aqui no meu combo box. Eu vou criar o objeto.
Observe que ele criou, ó, mas só que ele não posicionou. Vamos posicionar aqui, inclusive eu posso, cada clique que eu dou, eu estou criando aqui os objetinhos. Então vamos fechar aqui e vamos colocar aqui, ó, para ele posicionar CB lista de clientes ponto item index. Vamos fazer o seguinte, ó, em que posição que eu quero colocar? Eu quero que sempre que fique no último. Então, como é que eu coloco? Como é que eu sei qual que vai ser o último? Eu tenho uma propriedade no próprio list box, uma propriedade chamado record count. Deixa eu tirar esse cara aqui. Eu confundi aqui. Itens, né, dos meus itens, clientes ponto itens ponto count, tá? O record count é de query, outra coisa, ponto e vírgula. Então, esse cara aqui, ele me fala assim, o total de itens. Então, se eu tenho 1, ele me traz 1, se eu tenho 2, ele me traz 2, e assim por diante. Só que o índice, o combo box, ele começa de 0. Então, assim, ó, eu tenho assim, ó, a posição 0, a posição 1, e assim por diante, entenderam? E a posição 2. Então, qual que é o total de cara que ele vai me retornar ali, ó? Ele vai me retornar 3. Ó, eu tenho 3. Então, esse conte aqui, esse contador, que é o total de itens, ele vai me retornar 3. Se eu mandar ele vir na posição 3, ó, vai dar errado. Então, a gente tem que fazer esse cara menos 1, certo? Então, assim, 3 menos 1, 2. Aí ele vai para o meu último, ó. Então, aqui eu preciso colocar um menos 1. Aí, tem a mesma coisa que isso daqui, pessoal, não se assustem, tá? Eu pegar isso daqui e escrever essa palavra aqui, ó, pred, que ele vai subtrair 1, né? O valor que tiver aqui, eu coloco um valor inteiro e ele vai subtrair. Deixa nos comentários aí ó, o que significa pred. Eu realmente não me lembro agora. Se é uma palavra em inglês que seria para decrementar aí, né? Fechou? Então vamos colocar ele aqui, ó, pred, e vamos tirar esse cara, entendeu? Eu troquei 6 por meia dúzia, é a mesma coisa. Então, show de bola. Então agora vamos rodar aqui, ó, F9. Criar, lá, ó, já posicionou. Agora vamos colocar aqui, ó, Superman. Superman já pode ser 1920, né? O cara de Krypton. Acho que ele conta diferente, olha lá, ó, já temos o Batman e o Superman aqui, ó. Certinho? Agora vamos remover o objeto aqui da lista. Então vamos lá, como é que a gente remove o menininho daqui, ó? Vamos criar aqui um nosso método para ficar bem organizado aqui nosso código. Ó, a gente pode sair, pessoal. Ele tá caindo aqui por quê? Porque eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V do botão. Tá vendo que esse aqui tá botão 1? Vamos mudar isso daqui, ó. Vamos vir aqui, name, btn, criar objeto. Vamos renomear esse cara aqui, ó, name, btn, deletar. Vamos usar os mesmos nomes ali, tá, pessoal? Remover objeto. E name btn, que é a sigla para botão acessar propriedades. Sempre que isso, pessoal, força, foco, escrevi no lugar errado, né? Oh my goodness. Name. Escrevi bem aqui, ó. Ctrl X, Ctrl V.
Maravilha. Name btn acessar método. Show de bola. Então quando eu clicar aqui, ele já vem aqui no procedimento e agora eu já sei que eu estou no botão criar objeto, no clique dele. Então quando eu estou tentando, deu um bugzinho aqui no meu... Faz parte, pessoal. Nem tudo é perfeito. Remover objetos. Ele está caindo no mesmo clique do botão, porque eu dei Ctrl C e Ctrl V, ele pega esses links aqui. Então eu venho aqui, deleto ele, dou 2 cliques. Aí agora ele veio no clique do remover objetos. Então vamos lá, como é que a gente remove os objetos? A gente tem que pegar quem que eu quero manipular? Eu quero manipular o CB lista de clientes, né? Ctrl espaço ali para aparecer as opções que eu tenho para preencher. E eu quero fazer o que? Eu quero que no itens o objeto selecionado, observem aqui, pessoal, eu quero os objetos. Ele pede o index, né? O index que é um inteiro. Então, eu tenho que descobrir qual que é o index. E o que eu quero fazer? Eu quero deletar. É porque eu coloquei isso daqui, ele não me deu o deletar. Opa, peraí, o que é que eu tô esquecendo aqui? Tá, isso daqui é para acessar o item, pessoal. Então aqui no item eu quero acessar o objeto tal, a gente vai fazer isso já já. Eu só dei uma confundidinha aqui básica, mas eu quero no itens eu quero deletar. Isso aqui, uma confundidinha básica. No item eu quero deletar um item. E qual o index desse item? Certo? O outro a gente já vai ver que é para acessar o objeto. Então, qual item que é? Qual posição? Então, eu poderia já colocar direto aqui, tá, pessoal? Mas só para facilitar a leitura, eu vou criar uma variável. Ela é local e ela vai ser o meu index. Index. Maravilha. L index. Certo, então vamos pegar o índice de quem? Do nosso combo box lista de clientes ponto item index. Então, se você tiver posicionado na primeira opção, ele vai registrar essa posição. Se você tiver no segundo, assim por diante. Aí a gente vai pegar esse cara aqui e usar ele aqui, Então, nessa posição, que é do L index. Opa, foi mal. Index. Estou falando, escrevendo aqui. A mente não funciona muito bem simultaneamente. Maravilha. Então, o que a gente fez aqui no remover objeto? Olha, a gente criou uma variável local para gravar a posição atual lá do que a pessoa escolheu. E daí eu falei assim, olha, Delphi, nesse cara aqui, ele tem vários itens, deleta para mim o item que está nessa posição. Fechou? Vamos dar uma olhada? Então vamos, não tem nenhuma lista, ninguémzinho. Vamos adicionar aqui os caras. Agora a gente tem 3 Batmans. Vamos remover aqui, agora 2 e agora 1. Deixa eu mostrar um detalhe para vocês aqui, Project View. Aqui no começo, aqui depois do begin aqui, você começa a escrever assim, de report, que é de relatório, e dá um Ctrl de espaço, report memory leaks on showdown, ou seja,
É o relatório de vazamento de memórias quando desligar. Ele é do tipo aqui, o Boolean. Boolean, ele espera aqui na frente que você coloque um true ou um false. False ele já está. Então a gente ativou um relatório para saber se o nosso sistema ele está tendo vazamento de memória ou não. Então, ó, eu só vou abrir e vou fechar. Só para a gente ver aqui, ó, ele não deu nenhuma mensagem. Vou de novo, dar o play aqui, F9. Agora eu vou criar objetos, ó, criei 3 Batmans e vou fechar. Olha lá, ó, ele falou. Esse aqui é o relatório, então isso daqui a gente ativou o relatório. Aqui ele fala que teve ocorrências, né, de memory leaks. E ele lista aqui, ó, T clientes, ó, teve 3 T clientes, né? Isso daqui vem de lambuja, vem junto, né? Mas a gente tem 3 T clientes sem ser é, destruídos. Então, assim, a gente usou na memória. Que isso quer dizer na prática? Quando você clica aqui, ele pega esse objeto e coloca na memória. Aí eu criei outro objeto, ele colocou na memória. Então, quando eu fecho e não tiro da memória, então o meu sistema ele está se comportando, né? Ele vai deixar a memória lá alocada. Isso é ruim para o computador, né, do nosso usuário. Então, a gente tem que remover, ó, eu vou selecionar o outro Batman, remover. Agora a gente está sem Batman. Só faltou dar uma limpadinha aqui no... Certo, pessoal. Então, para resolver esse problema do memory leak, a gente precisa dar um free, limpar o objeto. Porque qual que é o... Aqui a gente está dando um create. Qual que é o fim do create? É o fcliente.free, que é limpar, liberar da memória. Então aqui a gente cria ele na memória e a gente precisa destruir ele depois, no momento certo, né? Se você fizer isso sequência, você não vai estar mais... Aqui você deixou pronto para usar e aqui você já anulou isso. Então como é que a gente faz isso? A gente tem que vir aqui e falar pro combo box, ó, combo box, entre seus itens, né? Opa, ponto. Entre seus itens tem objetos e na posição lindex você limpa ele da memória, e deleta ele da sua lista. E vamos já resolver aquele bugzinho lá. A gente faz assim, ó, se combo box os seus contadores, os seus itens, seus itens ponto count for igual a 0, né? Ou seja, vazio, não tiver nenhum, então você vai limpar o list, você, né, combo box, vai, acho que tem o clear aqui, ó, isso, o clear, ele vai limpar o texto, entendeu? Que é assim, a gente vai deletando o último, ele deleta o último, mas ele deixa o texto lá. Então, se for 0, não tiver mais nenhum na sua lista, então você se limpa, né, e tira esse texto. Vamos rodar aqui. Então, a gente vai resolver então o memory leak e o bugzinho de ficar o último nome escrito lá no aqui no combo box, ó, né? Ele não tem ninguém aqui na lista, mas ele ficava o último. Então, eu vou criar aqui, ó, 3 Batmans, né? Vou remover eles, ó, ele já removeu, tá certo, removeu o que eu queria, beleza, removeu, sumiu. E o último ele ficava aqui escrito, ó, remover. Agora a gente removeu. Então removemos todos os nossos objetos, fechamos e maravilha, ó, sem memory leak. Só rodar mais uma vez aqui, só para fazer, ó, eu vou criar aqui, ó, 2 Batmans e fechar memory leak, porque faltou remover, certo?
Maravilha. A gente deveria fazer vamos fazer uma verificação rapidinha aqui, ó, para evitar isso. Procedure remover objetos. Remover objetos, Ctrl Shift C. Então a gente vai fazer assim, ó. Se o combo box, né, itens count for maior do que zero, ou vamos fazer o contrário, se for menor igual a zero, menor não vai ser, vamos colocar aqui porque ele pode ficar negativo, né, se o cara nem fez nada. Se for menor igual a zero, ele começa valendo -1. É no item index, né? Na verdade não é no contador, eu confundi. Se for igual a zero, então você sai fora. Exit. Então você não faz as próximas, você não executa as próximas linhas. Aqui nessas próximas linhas a gente vai programar um for. For é um laço. Olha só, eu não lembro como é que, supondo que eu não lembro como é que escreve certinho. Ctrl J, Ctrl J, são os comandos do Delphi. For. Eu tenho vários tipos de for. Eu quero o primeiro mesmo aqui, ó, do begin end. Aí ele começa sempre com um i aqui, ó, um valor low, que é o baixo, ó, de 0 até onde? Até no meu combo box, ó, no meu combo box ponto itens ponto count. E aqui eu preciso usar aquele pred que a gente viu anteriormente ali, ó. Porque ele é o mesmo caso, ele começa de 0 e vai para frente. Quando começa de 0, você precisa pegar o total menos 1. Maravilha. Quando eu der um Enter aqui, ele já vai criar para mim esse i aqui, ó. Maravilha do Delphi, ó. Ele já criou o i para mim aqui. Em versões anteriores, acho que ele não faz isso. Não me lembro, não sei falar desde quando que ele começou a fazer isso, mas é relativamente recente. Maravilha. Então, esse for é para mim percorrer. Eu quero ficar rodando dentro do meu combo box. Ó, meu combo box objetos, itens, aliás, né? Nos meus itens, no meu objeto, em qual posição? Aqui é posição 0, posição 1. Então, quem faz isso para mim é o i, ó. Esse i aqui, ele começa de 0, daqui é o começo dele. Eu poderia falar que começa do 1 ou do 2. Eu quero que comece do 0 e vai até o final, o máximo de itens que tiver. Então esse i aqui ele vai ficar rodando aqui, rodando, 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 e vai fazer o que? Ele vai colocar o free aqui, ó. Eu quero que vai liberando. Eu não preciso nem deletar, porque eu vou usar esse remover objetos quando fechar a tela, tá? Para poder agora a gente eliminar a memory leak de uma vez por todas. O Delphi, tanto no for quanto no if, nos comandos dele, quando é uma linha só, tirando procedimentos, tá? Mas no for, no if, no case também é um caso bem específico, né? Mas no for e no if, por exemplo, que me vem na cabeça aqui, você pode deletar esse begin end, tá? Para quem está começando é útil, mas quando é uma linha só, você não precisa falar para o Delphi começa e termina, porque ele já sabe. Agora, se eu colocasse mais uma outra linha aqui, por exemplo, o delete, se eu fosse implementar o comando delete, aí eu precisaria de um begin e um end, certo? Se fosse mais de uma linha. Então, como é uma, sem begin end. Maravilha, fechou. Agora, onde que a gente vai usar esse cara aqui, ó? Vamos usar esse cara, ó, F12, né? Eu clico aqui no meu formulário, eu cliquei no fundo aqui no meu formulário, venho em propriedades, né, eventos, e vou aqui no on close, ou quando fechar, ou quando destruir, né? Até mais apropriado quando ele destruir. Tem um create, um destroy. Quando ele for destruir, você também aqui no self, que é você mesmo, né?
Isso daqui só precisa, pessoal, não precisa. Por boas práticas e bom hábito, a gente coloca para os outros programadores falar, ó, você quer analisar esse cara aqui, ele está dentro desse cara, dessa própria classe aqui, ó, self é eu mesmo, essa classe. Fechou? Então, quando eu vou rodar aqui, ó, F9, então agora, vamos colocar um breakpoint aqui para a gente debugar, ó, eu vou colocar aqui um breakpoint, clico na bolinha azul e vou criar aqui meus objetos, ó, criei objetos e não vou remover, vou fechar, ele daria memory leak, mas aí ele vai entrar aqui, ó. Aí F8, ó, eu tô com essa setinha aqui, F8 ele vem para a próxima linha, ele verifica assim, ó, se esse cara aqui, quanto é que vale esse cara, ó, você tem que selecionar todo o objeto, ou só posicionar aqui, ó, ele já vai mostrar, só posicionando aqui ele funciona. Ou você seleciona todo o objeto, Ctrl F7 e ele mostra aqui, ó, eu tenho 4 itens ali dentro. Então ele é igual a zero? Não, então ele não vai sair, ó. Então eu vou apertar aqui F8, ele vai pular essa linha, esse exit aqui, ó, e veio para o for. Agora ele vai rodar aqui, ó. Eu tenho 4, então ele vai começar no zero e vai rodar 4 vezes aqui, ó. O que esse cara aqui vale, ó? Estou posicionando em cima, ó, ele vale 0, ó. Então ele está na posição 0. Eu vou apertar F8, ele foi para cima e para baixo. Agora, ó, tá vendo? 1. O for faz isso. Ele começa daqui e até chegar nesse número aqui. Aí mais um aqui e mais um e terminou, ó. Agora eu vou apertar F9, vou tirar esse cara aqui, vou apertar F9, ó, fechou meu sistema sem memory leak, certo? Volta o vídeo, assista de novo, treina, tem que praticar, pessoal, senão não adianta só ficar assistindo, tá? Vai lá, instala o seu Delphi e pratica. Vamos finalizar aqui a aula acessando as propriedades. Então eu vou, tá vendo? Ó, ele veio também no, eu dei o Ctrl C, ele já pegou aqui o clique aqui, ó, do botão objeto. Ctrl C. Então como é que a gente acessa a propriedade do nosso cliente? Então a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que vir aqui no combo box clientes, no itens.objeto, né? E qual objeto que eu quero? Aquela história lá do índice, certo? Então vamos lá, var lindex do tipo inteiro, inteiro tá certo, mas é em inglês, né? Integer, né? lindex recebe no combo box lista de clientes ponto item index. Então eu gravei o meu item. Pessoal, eu poderia colocar aqui direto, tá? Estou fazendo isso para ajudar aí no entendimento do pessoal que é mais novato. Beleza? Isso daqui já matou já. Então, em vez de usar fazer isso daqui, eu poderia fazer assim, a mesma coisa, certo? Mas só para ajudar aqui o pessoal que está começando, eu separei aqui numa variávelzinha, vou usar essa variável aqui, ó, lindex. Então nessa posição, né, que tiver ali no combo box, você faz o seguinte, ó, observa que eu só tenho aqui algumas coisas que é do teu object, é uma classe nativa do Delphi. Aqui eu tenho que usar um typecasting, que é o seguinte, quando eu sei os objetos que estão ali dentro, eu venho aqui e falo assim, ó, esse objeto que você selecionou, que está aqui, você usa ele como tclientes, porque essa classe aqui, tcliente, né, no singular aqui, tcliente, aí ele vai me abrir aqui, ó, as propriedades do cliente.
Isso da Access Violation, se tivesse, por exemplo, um objeto de um fornecedor ou um outro objeto ali, uma outra classe, aí você vai tentar, aí vai dar Access Violation. Mas se você tem certeza, né, então você pode fazer o typecast aqui. E depois também tem como você verificar se é mesmo ou não o objeto da classe que você quer, enfim. Isso fica para a próxima. Mas vamos lá. Deixa nos comentários as suas dúvidas, o que você quer que eu fale. Vamos junto. Eu quero mostrar o nome do caboclo. O nome já está ali, né, pessoal? Vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar o ano de nascimento. O ano de nascimento. Aí é o seguinte, beleza, aqui tem o ano de nascimento. Mas o que eu quero fazer com esse cara aqui? Eu quero mostrar, então eu quero dar um show message. Esse é o comando para mostrar uma mensagem na tela. Ó, eu tenho que abrir e fechar aspas. O que ele está estranhando aqui? Às vezes é alguma besteirinha do Delphi. Ah, tá. Ele, porque é integer lá, né? Vamos só confirmar aqui. Show message. Ele está falando que a chamada do argumento está errado. Vamos converter esse cara aqui. Ponto to string. Ó. Show de bola. Ele não falou. Aqui ele não falou. Não ajudou muito no erro, não. Ele deveria falar que era tipo incompatível, alguma coisa assim. Mas é porque esse cara aqui é integer, esse cara aqui é inteiro. O show message ele só mostra strings, só strings. Então eu tive que pegar esse cara aqui. Você quer ver esse comando aqui ficar melhor? Ó, clean code, tá? Clean code. Vamos lá. Eu vou criar uma variável aqui local cliente do tipo t cliente. Certo? Aí eu vou vir aqui, L cliente recebe, eu vou pegar isso daqui, o typecast todo e colocar aqui, ó. Certo? Aí agora eu vou pegar aqui, ó, L texto do tipo string e vou colocar aqui, ó, o texto, L texto que eu quero exibir, né? Ele vai ser o que? Ele vai ser o L cliente ponto ano de nascimento. Observe que ele é inteiro aqui, ó. Esse cara é inteiro e esse cara é string, né? Então tem que fazer uma conversão. Aí no final aqui, como ele é um objeto, ele me traz umas propriedades, ó. Ele traz aqui, ó, para string, to string. Então ele já está convertendo para mim. É a mesma coisa, esse cara aqui é a mesma coisa se a gente fizesse parecido com aquela no começo da aula, de inteiro, ao contrário, né? Para str. Também daria certo. Certinho? Aí é questão de gosto, né? Diz que assim é mais elegante. Vocês vão criando o hábito de vocês aí, ó. E aí aqui eu venho e falo assim, show message, mostra pra mim o texto. Aí fechou, ó. Tá vendo? Em vez de ficar aquele comando gigantesco aqui, ó, numa linha só, eu quebrei ele em partes aqui. Eu falei, ó, achei o índice, achei o meu cliente, fiz a conversãozinha pro meu cliente e fiz a conversãozinha para string. E tô mostrando aqui, ó, só para facilitar o entendimento, certo? Isso daqui é um estilo de clean code, código limpo, código mais legível, né? Vamos rodar aqui para a gente fazer o teste. Vamos lá. Tá, cadastrar o Batman aqui, ó. Cadastrar o Superman. Colocar um Superman aqui do outro século. Criar aqui. E a Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, que é velhíssima, né? Vou colocar aqui uns 600 anos. Quantos anos será que ela vai ter? Já a gente vai terminar com o método. Então, para acessar a propriedade, então, ó, do Batman, quando é que ele nasceu mesmo? Ó, em 1970.
E o Superman é 1820. E a Mulher Maravilha... O que ele faz aqui, pessoal? Então, aqui dentro do Combo Box tem os objetos. Dentro, aqui escondidinho aqui dentro, tem todas as propriedades e os métodos. Então, quando eu escolho esse cara, no meu index está apontado para esse objeto aqui, ó. E quando eu vou acessar, aqui, ó, eu estou acessando o objeto no selecionado, no item selecionado. Então, eu estou pegando do objeto a propriedade ano de nascimento. Agora, vamos criar rapidinho aqui um método, né? Um método. Então, vamos aqui na nossa classe clientes, um método público, que ele vai retornar a idade. Ele vai fazer um cálculo e retornar a idade. Então, tem que ser um function. Ó, function get é pegar em inglês. Pegue para mim a idade. Né? Pegue a idade. Eu preciso passar algum parâmetro aqui? Não. Eu poderia até colocar o ano aqui, mas eu nem quero usar desse jeito. Eu quero que ele pegue... Sempre vai ser o ano corrente, então não tem como eu... A não ser que eu quisesse falar a idade na data de tal. Aí sim, né? No ano tal, quantos anos ele tinha. Aí daria para passar por aqui, ó. Const a data. Então, dependendo da data, ele iria trazer o... Vamos fazer assim, até para ficar mais interessante aqui. T-date. Né? Isso aqui é uma data... A gente não vai fazer datas... Vamos fazer mais simplificado, só pelo ano só, né? Então, só a data ali específica. Ponto e vírgula. Se eu não colocar aqui, ó, vou forçar a terminar ele. Ele vai falar para mim, Ctrl Shift C, para criar. Ele vai falar para mim assim, olha, esperava 2 pontos, né? Mas tem ponto e vírgula. Porque aí a diferença de function e de procedimento. O procedimento não retorna nada. Ele termina no ponto e vírgula. E a função, ela tem que ter 2 pontos e tem que retornar alguma coisa. Algum tipo, um objeto, poderia retornar um tclient, poderia retornar uma string, mas aqui no caso ele vai retornar um integer. Tá bugando minha mente aqui em português e inglês aqui, ó, integer, né? E eu vou passar uma data aqui para ele. Então, Ctrl Shift C. Aí toda função ela tem que ter um result. Você já começa aqui, ó, result. Né? Ela vai, tá escrito errado aqui, ó, result, invertido aqui as letras. O que ela vai retornar? Ela vai retornar a data. Tem uma função aqui, year of, que esse year of, ele vai retornar o ano do que? De uma data que você fornecer para ele, né? Menos o F, data de nascimento do cara. Ano de nascimento do cara. Né? A gente só quer a idade mais específica ali, né? Daria até para colocar ali uma data, mas eu quero um número redondo, né? Quantos anos ele quer número redondo. Então, deixa nos comentários aí, pessoal, tem a mesma maneira de fazer isso daqui de várias maneiras, entendeu? E você tem que ir treinando e criando do estilo que você quiser, para poder ir se aperfeiçoando. Ctrl Shift A para ele procurar. Ele não achou aqui, ó, mas qual que a gente precisa? A gente precisa do... Se a gente vier aqui manualmente, aqui, ó, vamos colocar na mão aqui, ó, Ctrl barra de espaço, system ponto sysutils, não, date utils que a gente precisa, tá? Date utils que a gente precisa. Aí agora ele já saiu vermelhinho ali, ó, certo? Então por que eu coloquei esse cara aqui? Essa é uma biblioteca do Delphi que tem esse comando do Delphi aqui, ó. A gente precisa
dar um uses, adicionar ao nosso arquivo. Maravilha. Então, já criamos aqui o método, né, que seria uma função. E como que a gente usa ela agora? Que vamos usar ela aqui, ó. Dá pra gente aproveitar esse código aqui, ó. Eu vou copiar e colar. Quando você copia e cola, você pode suspeitar que alguma coisa está errado. Mas vamos primeiro copiar e colar aqui. E vamos... deixa eu botar aqui linkado no... Dar um stop aqui, ó, né? Stop. Ele está linkado no on-click do botão que eu copiei lá, ó. Ctrl C. Agora ele está no botão certinho. Vamos dar um Ctrl V aqui, ó. Faltou o end aqui. Então, olha só. Quando você copia e cola assim, pessoal, você já pode pensar, vou deixar isso para um próximo vídeo, tá? Você já pode pensar em algum método que você... O que tem de igual nesse e no outro, né? Então, você pode ir para chamar uma coisa só. Mas aqui para ser um pouquinho mais rápido, vamos pegar aqui o texto. A gente vai pegar lá o get idade. E qual que é a data que a gente quer? A gente tem uma função no Delphi chamada now, que é agora. Eu quero a data de hoje. E toString, certo? Então é isso. Então o que a gente fez aqui, ó? Na posição que tiver selecionado no combo box, você pega o objeto aqui, ó, pega o objeto, né, nessa posição e monta o texto para mim, que é o que? É a idade do caboclo. Vamos dar um play aqui, ver o resultado. Ó, como a gente está trabalhando com banco de dados, em algum momento a gente vai fazer isso, a gente tem que cadastrar toda vez aqui, ó. Superman 1855. E a Mulher Maravilha de 1588. Fechou. Então vamos lá. O Batman, ele nasceu quando? Em 1970. E ele tem quantos anos? 53 anos. Velhinho, cara. Todo mundo velho aqui da Liga da Justiça. Nasceu quando? 1855. Então, essa seria a propriedade, ano de nascimento. E agora eu vou pegar o método idade. Ela tem 168 aninhos, ó, o Superman, de Krypton. E a Mulher Maravilha? A velhinha, ela nasceu em 1588. Ela tem 435 aninhos, em forma. Também ela é uma deusa, semideusa, né? Fechou? Pessoal, é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. E bye bye.